Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. Nilo Davi Paro. Dr. Nilo, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui ajudando vocês a esclarecer a população sobre o tema proposto aí. Hoje, quais são as principais consequências que a população tem ao estar ingerindo bebida alcoólica, o consumo de droga? Como que isso vem influenciar no organismo das pessoas, claro, prejudicando a saúde? Bom, de uma forma geral, os órgãos que cuidam da saúde, tanto brasileiros quanto mundiais, têm tido uma preocupação muito grande quanto à utilização de bebida alcoólica e a utilização das drogas ilícitas, porque não só por um problema de saúde do próprio indivíduo, isso gera um problema econômico, de segurança e social muito grande. A gente vê uma grande perda de indivíduos saudáveis por uso de bebida alcoólica crônica, por utilização de drogas e pela criminalidade envolvida nisso tudo. Tá? Na área da saúde, existe uma diferença de órgãos que são atingidos pelo álcool ou por substâncias químicas que vai influenciar a saúde da pessoa que está fazendo uso? Bom, de uma forma geral, os órgãos mais atingidos nas utilizações dessas substâncias são o nosso sistema cerebral, nosso cérebro e o nosso sistema cardiovascular. E algumas consequências, dependendo de algum tipo de substância ou outra, para o nosso sistema hepático. Tá? O que a gente tem, a maior preocupação hoje em dia é pela utilização da bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela tem um fácil acesso, cada vez mais você vê jovens, uma idade menor, tentando utilizando isso de uma forma até de interação social, tá? Mas sem um controle devido por familiar e por órgãos que deveriam estar cuidando disso aí. Tá? E a gente acaba notando ou evidenciando que cada vez mais a gente tem tido pessoas que poderiam estar economicamente ativas se perdendo no meio disso tudo. E famílias perdendo entes queridos no meio dessa bagunça toda aí. No caso do álcool, quanto mais jovem a pessoa começar a consumir essa bebida, mais jovem ela vai ter problemas de saúde? Com certeza, com certeza. O álcool ele tem influência na dose que é utilizada, no tipo de bebida que é utilizada e, é lógico, quanto mais precoce você estiver utilizando ela de uma forma regular, mais precoce vão ser os danos para o organismo e as consequências futuras. Uma pessoa que faz aí uma grande injeção de grande quantidade de bebida alcoólica, o que vai acontecer com ela assim, de primeiro impacto? Ela vai perder aí parte do seu raciocínio? Como que funciona isso, doutor? Normalmente a bebida alcoólica ela age como um depressor do sistema nervoso central. Ela tem um efeito inicial como estimulante, aquela primeira fase que a pessoa bebe, se sente desinibida, conversa com todo mundo, fica muito legal, muito aberta, muito corajosa, mas conforme ela vai ingerindo e essa bebida vai circulando pelo organismo e o fígado não vai conseguindo filtrar aquilo, ela vai passando para o teu sistema nervoso central e vai provocando uma depressão do sistema nervoso central. O primeiro efeito, o efeito agudo, é a intoxicação alcoólica aguda. É quando a pessoa está bêbada e ela precisa ir para o hospital, tomar uma medicação para cortar o efeito, a glicose e tudo mais. Mas nesse meio tempo, o principal efeito agudo é um acidente de trânsito, um acidente em casa, uma discussão familiar, uma discussão entre pessoas no mesmo local e agressões. E a consequente utilização dela vai levar a uma lesão ou um dano hepático que geralmente é irreversível. Ou que o pessoal costuma dizer, a tal da cirrose hepática. A cirrose, na verdade, é a substituição das células do fígado, que foram lesadas pela presença do álcool constantemente, por uma célula que a gente chama de célula fibrótica. O fígado começa a perder as funções dele de filtragem e outras funções demais que ele tem, de produção de célula de defesa, produção de célula de coagulação e consequentes desarranjos para o organismo. O coração também ele acaba tendo um efeito depressor nas células do miocárdio. Então o coração começa a ficar fraco, a pessoa começa a ter problema circulatório e em alguns casos ela pode até precipitar desmaios, síncopes e até problemas cardíacos graves. No caso, uma pessoa que toma bebida alcoólica sem se alimentar, é pior? Existe um vício que é a utilização da bebida alcoólica sem alimentação. No início, o álcool ele é transformado em açúcar no nosso corpo. E ele, de uma certa forma, ele gera um pouco de alimento para a nossa célula. Com o passar do tempo, ou com o passar das doses,
o organismo acaba tendo que lançar mão de alguns outros mecanismos para tirar essa energia. E isso ele começa a fazer de uma forma errada, ou de uma forma não correta para o organismo. Isso acaba levando a consequências com desnutrição, com problemas de anemia, déficit de algumas vitaminas, e que consequentemente vão desempenhar um fator primordial na perda de desempenho da pessoa. Misturou álcool e substâncias químicas, drogas. O que pode levar aí, o pessoal sempre fala de overdose? Tá, bom, o que a gente tem normalmente de substâncias ilícitas aí? Nós temos os estimulantes, nós temos os depressores. Dentro dos estimulantes a gente tem a anfetamina, cocaína, o êxtase, o crack, e dos depressores ou alucinógenos nós temos a maconha, uma parte do crack também, o cogumelo e algumas outras substâncias. Quando você utiliza isso junto com a bebida alcoólica, você tem uma overdose. O que significa overdose? O efeito das duas substâncias vão ser somadas. Então você tem o efeito do álcool somado junto com o efeito dos estimulantes somado. Os estimulantes, eles podem provocar, geralmente, e que são muito graves, infarto e arritmias. Eu trabalho num serviço de tratamento intensivo numa UTI e cada vez mais a gente tem visto jovens que chegam com quadros de arritmia e com quadros de infarto agudo ou isquemia miocárdica. Alguns trabalhos, alguns estudos que a gente tem feito, que a gente tem participado, têm mostrado que esses casos geralmente estão relacionados com isso. Tá? E no caso dos depressores, dos alucinógenos, você tem uma perda de consciência que pode te ocasionar um acidente grave, um acidente de trânsito grave, e é isso que preocupa. Tá? Então essa overdose seria somatório das doses conjugadas de substâncias juntas. E é cada vez maior hoje, como o senhor disse, que vê na UTI o índice de pessoas que vêm sofrendo. Sim, sim. Existe um tipo de arritmia que a gente normalmente atende em pronto-socorro, atende em UTI, que ela é patognomônio, ela é quase como igual de quem utilizou o estimulante. A anfetamina a gente tem menos casos hoje porque o governo bateu muito em cima, tirou muitas dessas medicações no mercado, muitos motoristas utilizavam ela para não dormir, aquele lance todo. Mas a cocaína a gente tem visto um crescimento muito grande, cada dia mais. O acesso a isso está se tornando uma coisa muito banal e as consequências para isso são muito graves e às vezes é fatal. E o que a gente vê muito também é que esse tipo de arritmia, se ele não for tratado da forma correta, pensando no efeito causal, que a causa foi um desses estimulantes, o tratamento que você daria para essa arritmia de uma forma geral pode ser pior ainda. Tá? Os estimulantes, eles são o que a gente chama de alfa-adrenérgico, eles são estimulantes de uma parte do sistema nervoso central. Então, se você usar a medicação para você cortar o efeito dele, você vai, na verdade, estimular a outra parte. E você pode provocar um dano pior ainda. Então, isso é uma coisa que cada vez mais tem preocupado os profissionais disso aí, profissionais de saúde, porque a gente vê isso no número crescente. E, às vezes, não é todo mundo que está preparado para ter essa consciência do que aquele caso está acontecendo, pode ser isso aí. Como diminuir tudo isso? É a conscientização? É a força de vontade? Eu acho que, na verdade, assim, é uma coisa conjunta. Família, sociedade, órgãos públicos, órgãos de segurança, mas principalmente a conscientização da população. E dos jovens hoje em dia, que isso é muito danoso. E que uma brincadeira de um dia pode se tornar uma coisa letal e pode te levar a consequências para o teu resto da vida. Infelizmente, a gente tem casos na nossa cidade de acidentes que aconteceram com isso envolvido. Deixa todo mundo triste. Eu sou pai, todo mundo está envolvido hoje com filho no meio do meio. Então, eu acho que tem que ser um pool de todo mundo. E todo mundo saber que tem que desenvolver o seu papel. O familiar tem que estar atento e ajudar aquele que está precisando e orientar. E os órgãos públicos têm que tentar também cuidar disso também. Mas é uma coisa mundial e uma coisa que todo mundo tem que estar ajudando. Tá certo. Doutor Nininho, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente tenha podido ajudar bastante. Conversamos hoje TV Atende com o médico Dr. Nilo Davi Paro.